que estiver ouvindo, nós estamos estudando por esses dias, e na sequência começaremos a estudar o livro Vaikra, Levítico, que está entre os livros da Torá, entre Bereshit, Shemot e Barmid e Beredevarim. Está no centro do Pentateuco, está no centro dos livros, conhecido como Santo dos Santos, que vai falar especificamente da atividade dos levitas, a legislação dos levitas que foram eleitos como sacerdotes para ministrar entre os filhos de Israel. Se tem uma coisa que Deus espera do judaísmo, o povo que se chama pelo seu nome, inclusive tem uma apelação do profeta: se o povo que se chama pelo meu nome, como que diz lá, se humilhar, chorar, e orar, eu ouvirei. Quem que é o povo que se chama pelo meu nome? É aquele que fala o nome de Deus? Quem é? É o povo que o seu nome, o seu título, está expresso no nome sagrado. Israel. Yeshurun. E nós temos duas situações. O que Deus espera, na verdade, do povo é que, muito embora ensinamos sobre a legalidade da Torá, nós cantamos Torá, Mitzvot, Rukim, Mishpatim. A Torá, ela é composta de leis, estatutos, preceitos e juízos. Como diz Isaías, é regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali e um pouco aqui. É uma constituição, é um código de leis, é um código de princípios pelos quais qualquer judeu pode ser regido, deve ser regido por essas leis. Os levitas, as mulheres, os homens, o agricultor, são regidos por esse conjunto de leis, que é e que representa o caráter de Deus. É a forma de conduta que todo homem, que todo tzadik deve andar. Mas nós sabemos que nós devemos transitar no concreto e no abstrato, que é no que transcendeu os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacob. Que, com outras palavras, eu quero dizer das pessoas que confiaram em Deus. Você quer confiar em Deus? Que acreditaram em Deus, que tiveram certeza de Deus. Então, logo, a pessoa que cumpre Torá, se espera que ela acredita no que está fazendo. Então, logo essa pessoa precisa acreditar em Deus. E se espera que a pessoa que diz acreditar em Deus, que ela também ande nos caminhos da Torá. Eu quero que todos percebam que não pode haver ausência de nenhum dos dois princípios, a fé e a Torá. A fé e a lei. Nós precisamos transcender para cumprirmos Torá. A Torá só pode ser validada se houver confiança. A Torá só pode ser validada se houver fé, que é o princípio daquele que nós chamamos por pai, Abraão, de quem diz o texto sagrado: e confiou Abraão em Deus,
e confiou Abraão em Deus. Nós precisamos transcender na fé. Se eu quiser ligar o outro. Você estava gritando, né? Desculpa, pessoal. Então nós precisamos transcender na confiança com Deus. Acreditar em Deus. Deus colocou dois regentes para o povo de Israel. Um político e um espiritual. Israel sempre teve a necessidade de ter uma pessoa que regesse o seu lado abstrato, daquilo que não se pode ver, mas de que se sabe que existe. E também Deus colocou um regente para governar como um poder político. Se nós olharmos Devarim 17, Deus fala aos filhos de Israel ainda no deserto, dizendo que Israel deveria eleger um rei entre os seus irmãos, que deveria ser um israelita, e que esse rei eleito entre seus irmãos, ele deveria trazer consigo uma cópia da lei e estudar todos os dias. Ele também deveria fazer uma cópia da lei e escrevê-la. Ele não podia acumular cavalos, mulheres, alianças, nada que fizesse que ele se desviasse dos princípios da Torá. Esses são alguns dos princípios que Deus determinou em Devarim 17, aquele que fosse nomeado, fosse colocado, fosse ungido como rei de Israel. Um político. E também Deus colocou alguém que ensinasse a Torá aos filhos de Israel. E Deus também colocou alguém que intercedesse por Israel. Que orasse, que curasse, que limpasse, que purificasse, que rezasse. Que é o sacerdote, de quem diz também Devarim 34, e a Levi, que foi eleito entre os seus irmãos, que foi provado em Massá e em Merivá, que não fez distinção entre seu pai e sua mãe. São fiéis, diz Moisés. São dignos de usar o teu urim e o teu tumim. O urim e o tumim, hoje as crianças estavam com... O departamento infantil hoje estava com peitoral de sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único homem que tinha autoridade de se apresentar no Santo dos Santos, da onde Deus podia falar e perdoar os filhos de Israel. E a presença desse homem, ele conseguia apresentar todas as tribos, com as 12 tribos representadas. Então, era o único homem de quem Deus aceitava interceder pelos demais filhos de Israel. O sumo sacerdote, Kohen Gadol. Dessas duas figuras, sempre estiveram, sempre participaram, sempre coagiram na regência do povo, como um governo político e como um governo espiritual, de quem todo o povo depende dessa intercessão. Quando nós chamamos Abraão por pai, o nosso pai Abraão, Abraão está na escala patriarcal. Poucos homens das Escrituras, da Bíblia, os heróis da Bíblia,
os grandes personagens da Bíblia foram tidos como patriarca. Os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacobe. Alguns ousam nomear Davi, outros não aprovam Davi como patriarca. Então, se pegamos a referência de Abraão, de quem nós falamos a princípio, confiou em Deus. Abraão, ele recorreu a uma figura, vindo ao encontro da guerra de Sitim contra 5 reis. Abraão encontrou uma personalidade chamada Melquisedeque, rei da justiça. Esse rei da justiça, hoje almejado por todas as religiões, por todas as crenças, esse rei é esperado. Um rei que pratique justiça. Um rei que faça tzedaká. Um rei que seja piedoso. O Salmo 110 vai falar dessa figura, de quem a tradição escrita faz grande mistério sobre a sua personalidade, sobre o seu surgimento e sobre o seu final. Mas a tradição oral vai apresentá-lo como como um dos filhos de Noé, Shem, que também ensinou todos os patriarcas, instruiu as leis e as tradições oral. Foi para essa figura que Abraão, ele se voltou e deu o dízimo de tudo. Na verdade, a discussão rabínica é de que Abraão encontrou alguém de que era maior do que ele, de que ascendesse. E dessa figura comenta o Salmo 110, prefigurando como uma figura daquele de quem Deus almeja colocar para reger os filhos de Israel. O Salmo 110 e disse: o Senhor é meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. O Senhor enviará a Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentá-lo-á-se voluntariamente a teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho, e com o emergir da aurora. Pois o Senhor Deus jurou e não se arrependerá, pois tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele se tornou uma imagem de quem Deus depositou um regimento. É como se Deus pegasse agora as duas figuras que eu comentei com vocês, o poder político e o poder religioso, e juntasse em uma só. E isso aconteceu em um determinado período da história, logo depois, momentos antes do Império Romano ascender e dominar sobre Jerusalém, entre o domínio romano e grego. Shimon Hatzadik, que era um levita, ele acumulou as duas funções, a que era pertencente à família de Davi e a outra que é pertencente à família de Levi, mais especificamente à família de Arão, como sumo sacerdote. Shimon Hatzadik acumulou a função de sumo sacerdote e de rei da Judéia.
Sendo que no cativeiro, na volta do cativeiro da Babilônia, também Zacarias fala, e a narrativa fala dessas duas personalidades vindo na pessoa de Zorobabel, representando um descendente de Davi, como também de Josué, como descendente de Aharon. Vocês entenderam ou não? Vocês precisam de um sumo sacerdote? Vocês precisam de um rei que rege com justiça? Foi feita agora na Midá a oração feita por todos os filhos de Israel, que diz assim: restitui os nossos juízes como outrora e os nossos conselheiros como no primeiro tempo. Isso mostra que todos os filhos de Israel estão ansiosos para que essa justiça e esses conselheiros sejam restabelecidos, mas essas figuras elas virão mediante um momento de redenção. A imagem de Aharon como um sumo sacerdote honesto, íntegro e piedoso, a imagem de Tsadoc, um sumo sacerdote do período de Davi, a imagem do próprio rei Davi como é a figura, a principal figura de quem Deus faz referência a Mashiach, para reunir em uma só pessoa essas ansiedades. Que a propósito, pessoal, como eu disse a princípio, os mandamentos praticados por cada um de nós, preparação do Shabat, pureza familiar, pureza alimentar, a fixação de uma mezuzá, usar um tefilim, fazer a circuncisão do seu filho, todos esses mandamentos, ele tem que ser acompanhado com um princípio ativo. Qual é esse princípio? Para validar o mandamento. A fé. A confiança. Mandamento praticado, acompanhado da fé em Deus, num justo, nos méritos de um justo. Olha só, Abraão, Hatzadik, justo. Hoje nós oramos no início da Midá, mencionando os méritos de Abraão, Isaac e Jacob, não é isso? Porque o justo é aquele que faz o quê? É aquele que faz justiça, que faz Aharon, que faz Tzedakah, que ajuda o pobre, que ajuda o doente, que ajuda a viúva, que ajuda o viajante, o peregrino. Aquele que reza, aquele que confia em Deus, esse não é o tzadik? Esse não é um justo? E hoje nós oramos e rezamos nos méritos do nosso pai Abraão. Mas se o Yohanan, vamos colocar nele essa carga, por um momento agora. O Yohanan, pessoal, olhem para ele agora, podem olhar para ele. Aqui, ó. Ficou vermelho. Yohanan é essa figura agora. Faz de Tzedakah, ajuda o viajante, ajuda o doente, ajuda o peregrino, socorre, cumpre mitzvah, reza com confiança. O que é esse homem? É um tzadik? Ele tem mérito? Ele faz todas essas coisas, ele já tem mérito? Sim ou não?
Foi eleito? Ah? Um justo, ele passa a ter méritos depois que ele morre. O costume dos askenazes é pôr o nome de um tzadik numa criança que nasce. Por quê? O tzadik, a pessoa justa que cumpria mitzvah, com kavaná, com fé, e morre, ela passa a ter méritos. Logo vocês vão pensar que se o Yohanan fazem todas essas coisas, ele já não precisa nem mais de alguém com mérito para se aproximar dele, porque ele já é um santo. Não é um santo esse homem? É ou não é? Certamente, se ele tem todas essas práticas envolvidas, acho que Deus já passa a falar diretamente com ele. Não é? Não, Lutério. Porque Abraão era esse tzadik, e Abraão recorreu a alguém que tinha mais mérito que ele. Quem era? Melquisedeque era um justo de que não havia morrido e tinha mais mérito que Abraão. Isso vale dizer que a nossa justiça, que está descrita no livro dos profetas, ela é o quê? Um trapo de imundícia. A nossa justiça não vale nada. Nunca podemos nos valer da nossa própria justiça. Nós precisamos recorrer, Davi, sempre aos méritos de um justo. E Abraão, a quem hoje nós invocamos os méritos dos nossos pais, dentre os patriarcas, recorreu a Melquisedeque, a um justo, de quem Davi, e de quem os Salmos o destaca ele como o modelo do governo que Deus almeja para as nações, para pôr os inimigos de Deus no seu lugar, para ensinar e para trazer justiça e para trazer confiança. Isso vale dizer de que se nós temos confiança e de que se nós cumprimos Torá, nós precisamos recorrer aos méritos de um tzadik, de um justo, de um piedoso. Que por meio de quem Deus possa se valer dos méritos dele e escutar as nossas orações, Naomi. As nossas orações, as nossas necessidades, para que Deus possa nos ouvir. Em outro momento, em outra oportunidade, eu quero falar outra versão desse comportamento de Abraão de dar o dízimo a Melquisedeque. Ausente do templo e ausente do exercício dos levitas, a instituição do Maaser, já existia e sempre foi a forma pela qual Deus mediu um justo. Logo as pessoas pensam, pelo exercício protestante, que bate maçante em cima da tecla dízimo, logo a pessoa pensa que Deus precisa o décimo da sua renda. Deus precisa? Deus precisa sim. Deus precisa medir a sua capacidade de se desprender daquilo que Deus te dá. Porque o tzadik está, a palavra de tzadik está em função da pessoa que faz distribuição.
Distribuição. Se a pessoa ganha 1.000 e ela separa 100 como uma asse, qual a distribuição que ela fez? De 1/10. Só de 1/10. Isso nós falaremos no outro momento. Porque, na verdade, um tzadik, um justo, ele pode ser confirmado e pode ter mérito se as suas orações são ouvidas por Deus. Se as suas petições, ela chega diante de Deus. Se você sente a presença divina, se você tem prazer no cumprimento de um mandamento, se você tem satisfação em ajudar um amigo, e se você tem a mesma satisfação em ajudar alguém que te aborrece. Mas a elevação de toda a nossa prática, pessoal, mesmo que distribuirmos todos os nossos bens, fazer caridade aos doentes, aos pobres, aos viajantes, à viúva e ao órfão, mesmo que cumprirmos com o Shabat, com Nitilat Yadayim, com banho ritual, com alimento kasher, não comer porco, não comer camarão, em se vestir com tsiniut, em usar talit, em usar kippah, tefilim. Se isso não for acompanhado da confiança, da fé em Deus, de um percentual mínimo de satisfação no cumprimento de cada um mandamento desse, em sentir quando Deus te escuta, na hora da sua oração, na hora da sua prece. Se você tem essa sensação de que Deus te escuta e de que no nível de cumprimento do Torá você tem satisfação, então é um sinal de que o seu cumprimento de Torá está sendo validado, de que Deus está aceitando, de que Deus está te olhando, de que Deus está te protegendo, de que Deus está te conduzindo. Mas se as suas orações, se o cumprimento de mandamento é ausente dessa sensação, então precisamos recorrer ao abstrato, aquilo que nós não enxergamos. Porque Deus disse, se aquele que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e clamar a mim, eu ouvirei. E é o que nós precisamos, ser ouvido por Deus. Precisamos sentir Deus. Por isso que o judaísmo, na sua multiforma de interpretar a Torá, ele procura desenvolver, pessoal, simra, os ultra-ortodoxos procuram desenvolver simra para sentir essa presença de que eu estou falando. Vai ter outro grupo do judaísmo que vai se dedicar à miséria, à pobreza, para sentir a mesma sensação da presença divina. E tem outros que recorrem até drogas, eu poderia dizer aditivos, para sentir esse mesmo êxtase da presença divina. E todos nós, como comunidade, como indivíduo, precisamos medir a nossa aproximação do sagrado, a nossa
satisfação, o nosso nível de estar na presença divina, naquilo que cumprimos, da forma como nos aproximamos de Deus. Quero desejar a todos vocês uma boa semana. Que as suas orações dessa semana, de que o cumprimento de Torá de cada um de vocês esteja acompanhada desta sensação, a sensação de que diz o salmista Davi: pois o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito dia e noite. Que todos vocês sejam tomados desta sensação, deste sentimento. Que vocês transcendam na fé, de vocês pedirem e confiarem e as coisas vão acontecer. Quando vocês alcançarem, quando alcançar-se esse nível, a enfermidade, a pobreza, a tristeza não pode acompanhar mais você. Não pode. Por quê? Porque a enfermidade, pobreza, pressentimentos ruins, maldições, não pode ficar perto onde está a presença divina. E nós precisamos da presença divina, porque as maldições, as enfermidades e a miséria que os nossos inimigos desejam para nós, não pode nos alcançar, não pode nos deter. Precisamos de intensificar a presença divina. As nossas orações, nós temos que ter sensações de que estamos sendo ouvidos, de que Deus está aqui. Durante a semana você vai rezar e você vai ter certeza de que Deus te ouviu. Você vai abençoar as pessoas e as pessoas serão abençoadas porque você abençoou. E as pessoas vão sentir que você é uma bênção de Deus, de que a presença de Deus está com você. Nós precisamos ser esse transmissor. Não precisamos mais falar para as pessoas que elas precisam guardar o Shabat, se abster de carnes impuras, impróprias, mas precisamos transmitir a elas a sensação de que nós vamos buscar essa semana. Se você não está sentindo essa sensação, recorre ao mérito do justo de que você confia. Ore pela manhã. Se não alcançar, então ore pela tarde de novo, no mesmo dia. Se não for suficiente, então reze também à noite. E se precisar, existe um recurso de madrugada. Se nós tivermos aqui 2 pessoas que voltarem com essa sensação no próximo Shabat, a tendência é de que no outro Shabat seguinte, nós teremos mais 4 pessoas, porque ela vai transmitir isso, ela vai aumentar isso, ela vai desejar boa sorte às pessoas e as coisas vão acontecer. Por quê? Porque a fé é isso, a fé é aquilo que nós não podemos enxergar, a confiança em Deus é aquilo que nós não podemos ver. Confie em Deus. O que traz tristeza para a gente, pessoal, é o pecado, a transgressão e a ausência divina. E a tristeza traz outro pecado. E traz a depressão. E traz a fraqueza. E a fraqueza, nós nos tornamos pessoas ausentes, distantes de Deus. Não significa que cumprimento de Torá, por si só,
Por si só, cumprimento de Torá não nos une a Deus. Porque a advertência da Torá do profeta Esaiarro diz: os teus sábados, as tuas luas novas e os teus sacrifícios me são ruins. Ruins. Nós estamos nos aproximando de Purim. E depois nós estamos nos aproximando do Pêssar. E Pêssar, seguido de Purim, é uma oportunidade de renovação espiritual. A mezuzá da sua casa deve ser verificada para ver se não tem letras apagadas. Desmonta a mezuzá e veja se os pergaminhos estão inteiros, as letras estão inteiras. Pêssar e Purim é período de renovação da primavera, de acrescentarmos a nossa fé, de acrescentarmos a nossa expectativa no sagrado. E eu quero convidar todos vocês para isso. Na semana, nos dias que nos aproximamos desta renovação. Ter as nossas forças renovadas. Ter a nossa confiança renovada no cumprimento de mitzvah. E aumentar a nossa simra só pela presença divina. Quero convidar o Razan, que vai fazer a separação do santo e do profano. Então, chegar à frente para nós fazermos a Havdalah.